Você que esteve lá, sabe como é que é? Você ouviu uma manifestação de uma torcida inteira no seu estádio contra você, não deve ser das coisas mais legais, né? Então, antes só queria destacar duas coisinhas. Três coisas. Na entrevista do Dorival, ele foi muito claro e nítido na hora de destacar o que o time fez de melhor. Foco total, comprometimento e encarar o jogo com a devida importância que ele merece. Ele falou essas três coisas na entrevista coletiva dele. Essas três coisas, que é aquilo que eu acho que fez a diferença nos dois jogos, que eu falei antes. É aquilo que o Dorival destacou. Segunda coisa, olhando esse time do Corinthians, esses dois jogos com o Palmeiras, falando de catimba, de dividida, de foco, de comprometimento, eu acho que o Corinthians hoje é o time mais argentino que tem dentro do futebol brasileiro. Ele usa as mesmas artimanhas que os times argentinos sempre usaram com times bons, né? Hoje, só isso na Argentina não está funcionando na América do Sul, os times argentinos. Mas os grandes times argentinos ganhavam muitas Libertadores porque eles colocavam o jogo sempre no plano da luta e da guerra. E os brasileiros perdiam a cabeça e os argentinos levavam vantagem. Eu acho que o Corinthians usa esse artifício da catimba, do jogo duro, da chegada, da peitada, de encarar o adversário sempre com um certo desafio. Então o Corinthians, para mim, é o time mais argentino que tem no futebol brasileiro. Na entrevista do Abel, foi desnecessário e foi patético, na minha visão, ele falar assim: perdemos para um time que, desde quando eu estou aqui, não ganhou nada ou quase nada. Cara, ele perdeu os dois jogos para o Corinthians e foi atropelado. Pouco importa essa fase dele, só mostra que ele não consegue aceitar uma derrota. Ele tem que tentar diminuir o adversário que ganhou dele. Ele ganhou todos os títulos que existem, Libertadores 2 vezes, 2 brasileiros, 3 paulistas, Copa do Brasil, enfim, ganhou tudo. Mas perdeu um título paulista para o Corinthians e foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians, sendo amassado. O que interessa numa entrevista coletiva para um treinador que foi amassado falar que o time que ganhou dele não ganhou nada ou quase nada desde quando ele está aqui? Patético para mim. O Abel, para mim, nessa frase, mostrou novamente arrogância, prepotência, soberba, e foi patético em não respeitar o que o Corinthians fez com o time dele. O Dorival deu um nó tático nele nos dois jogos, e o Corinthians, que é inferior tecnicamente, atropelou o time dele 2 vezes. Então ele tem que responder isso, o porquê que aconteceu isso, e não desmerecer o adversário que acabou de eliminá-lo. E a sua pergunta, assim, cara, é complicado. Foi o treinador, né? Pensa quando acontece isso com o jogador. Vamos supor, tira o nome do Abel e da Leila. Vamos supor que a torcida de ontem colocasse 2 nomes de jogadores e gritassem a mesma coisa que eles gritaram. Cara, é quase irrecuperável a situação para o jogador. Emocionalmente, nas relações, recuperar a relação com a torcida, com a raiva que a torcida demonstrou ontem. A torcida estava raivosa porque foi eliminado pelo Corinthians de novo, e ela já tinha se manifestado na véspera, Nutella, pipoca e não sei o que mais. E para a torcida do Palmeiras, é isso que fez o Palmeiras perder, né? Então é muito complicado. O Abel é o treinador, né? Ok, foi uma pressão, domingo tem jogo de novo, se o Palmeiras ganhar, como o Danilo falou, continuar avançando, a questão com o treinador é um pouco esquecida, porque quem entra em campo são os jogadores. Se fosse 2 jogadores que estivessem na situação dele, domingo tivesse que entrar em campo, e depois da quarta também entrar em campo e jogar novamente, sabendo que está sendo ameaçado, não ameaça física, mas ameaçado de vaia, xingamentos e tudo mais, seria muito complicado. Arnaldo, coloca sua colher aí, porque sobre todos esses assuntos, né? Porque o Abel virou o centro da história toda aí. Pois é, né? São várias coisas interessantes e complexas nesse atual momento dele
à frente do Palmeiras, né? O Danilo passou por alguns, Casagrande por outros. Eu acho que na questão do time dele, antes de entrar na relação dele com a torcida, ou com a torcida organizada, se a gente quiser fazer essa distinção, em relação ao trabalho dele, eu vejo, desde o ano passado, problemas, né? E que eles vão acontecendo justamente quando o time ou o clube está na sua melhor situação e contratando mais jogadores. Então, o time está sendo reformulado com várias indicações de jogadores que ele pediu e não consegue dar uma resposta boa em termos de atuação, em termos de também mata-mata em sua casa, desde o ano passado, né? O último título foi aquele Paulista contra o Santos. E várias decisões de mata-mata e também de brasileiro o Palmeiras fez na sua casa e não mostrou boa estratégia tática, técnica e emocional para lidar com elas, né? Com essas eliminatórias, em várias situações, né? Pode pegar qualquer coisa. Até a própria partida de Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, que não é exatamente um mata-mata, mas que o Palmeiras jogava na sua casa pelo empate para manter a vantagem e ser campeão brasileiro. Então acho que o Abel vive um problema hoje também de soluções para um elenco que é bom, que recém-formado e que era bom ano passado também. Ele não tem mais o Estevão, é verdade, perdeu o Richard Rios e tal, mas no ano passado ele tinha os dois, enfim, eu acho que ele está vivendo um problema, talvez refém de um sistema, talvez alvo de todos os outros adversários que estudam o Palmeiras, que estudam o jeito dele jogar, da forma que ele gosta mais de jogar. Então ele não está mais dando as cartas como ele deu há algum tempo. Ele é só o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Só isso. Ele não é o melhor técnico do futebol brasileiro hoje. Certo? Então essa é a primeira coisa. A outra coisa é, como ele disse, o Abel ser humano. E o desgaste que um ser humano tem ao dirigir um time de futebol por tanto tempo, num país em que tem jogo e competição o tempo todo. O Abel me pareceu ter um respiro emocional e uma energia renovada durante um período recorte do Mundial, né? Quando a gente viu ele mais próximo, mais aberto, mais receptivo, talvez estimulado pela possibilidade de fazer uma grande figura no Mundial, que é uma coisa inédita para o palmeirense, e também por um outro ambiente, enfim, tudo mais, mesmo que aquilo não tenha sido refletido diretamente no campo, né? O Palmeiras não fez exatamente um grande Mundial, e depois do Mundial, a volta, esse momento atual, ele me parece muito exausto, emocionalmente falando, né? Então as coletivas, Casagrande falou da coletiva de ontem, essa foi uma coletiva mais padrão. Quando ele foi eliminado pelo São Paulo, ele falou a mesma coisa na Copa do Brasil. O rival que nos eliminou não ganha nada desde que eu cheguei aqui, uma coisa assim, né? Essa estratégia de o meu período, só que o período dele longo, esse é o pior recorte, então tá nesse pacote também. E nas outras entrevistas, pode ser depois da vitória sobre o Grêmio, ou depois da derrota lá no Rio de Janeiro, tal, não sei o quê, com um basta, não tem mais força. Ele é justamente o grande timoneiro dessa equipe do Palmeiras, que não tem jogadores com muito perfil de liderança, e quando o timoneiro tá exausto, todo mundo sente esse reflexo. Sobre, especificamente, o que aconteceu ontem, eu acho muito pouco provável que isso não tenha uma consequência não imediata, mas no final do ano. É por isso que o Danilo fala, agora não é o momento de discutir a renovação. O cara ser xingado daquele jeito pela própria torcida é uma coisa irremediável. Não tem cicatriz que cure, que dê jeito. Você ser xingado desta forma pela sua própria torcida é uma coisa... E ele mostrou que vai guardar aquilo, né? Talvez isso sirva para uma última tentativa de Libertadores e Brasileiro de tentar ganhar um título importante, mas eu imagino que depois daquilo, mesmo com conquista, ele não fique mais no Palmeiras. É a minha impressão depois do que aconteceu ontem. Mas foi a organizada. Beleza, vamos lá na organizada. Quando a organizada, e as organizadas fazem parte do sistema do futebol, né?
No Corinthians ela tem uma influência talvez maior do que poderia ter, no São Paulo ela tem peso, em todos. E a partir do momento, porque a Leila e o Abel precisaram da organizada no começo, em diversos aspectos, para se estabelecer no clube. Né? A Leila se associou à organizada no Carnaval, o Abel vivia com boa relação, a organizada teve um papel, o Danilo pode me corrigir se eu estiver errado, muito importante naquele Palmeiras e Flamengo da Libertadores, que foi uma conquista épica em que a torcida do Palmeiras, diminuta, calou a torcida do Flamengo, muito por conta da ação da organizada, né, da toada, aquele barulho que a gente ouvia. Então, enquanto estiveram juntos e próximos, Leila, organizada, Abel, o estádio era outro. E o estádio, o Danilo falou, nunca mais foi o mesmo. O Palmeiras não tem casa, meu. O Palmeiras tem uma casa de shows, em que o gramado é um lixo, é o pior do país, como disse o próprio técnico, o gramado sintético é um lixo, e o ambiente não é bom. O ambiente é ou de divisão, como disse o Danilo, ou de apatia, né? Então, quando você tem na sua própria casa um ambiente desse, você não ganha. E é isso que está acontecendo com o Palmeiras. Há mais de um ano. O Palmeiras leva um jogo para sua casa, um jogo grande, você não tem nenhuma perspectiva de vitória, porque o ambiente não é bom. Né? O Palmeiras parece ser o clube mais coeso do país, mas isso esconde as suas divisões. Né? E não é uma divisão política, não é uma divisão de comando, não é alguém querendo puxar o tapete do Abel, do Anderson Barros, é uma divisão na comunidade, né? Que agora foi explícita por palavrões. Passou do limite completo. Para mim não tem volta. Não vai ter nenhuma atitude drástica agora, claro, tem Libertadores semana que vem, mas para mim essa relação sofreu um abalo que não tem como ela voltar a ser como ela era, né? Então, poucas vezes, eu acho que talvez nunca eu tenha visto um técnico tão marcante na história de um clube ser xingado da forma que ele foi, sendo brasileiro ou estrangeiro, né? A gente já viu relações se deteriorando, mas não dessa forma tão violenta como a gente ouviu ontem no Allianz Parque. Ô Danilo, Ô, Tirone. Eu queria passar a bola para você, vou fazer uma pergunta, mas você pode falar o que você quiser, claro. O que aconteceu ontem, tentando olhar o copo cheio, pode ser um combustível para uma retomada? Até do próprio Abel, assim, pessoalmente, que eu quero dizer. O desafio do Palmeiras é achar o meio termo nesse turbilhão todo, né? Então, vamos lá, tentar elencar aqui, né? Essa questão do xingamento, o Felipão já foi xingado e é histórico no Palmeiras, Luxemburgo já foi xingado e é histórico no Palmeiras, o Felipão tem 3 passagens, foi e voltou. Então, eu acho que o desafio é encontrar o meio termo nesse sentido. Por que eu digo isso, né? Palmeiras realmente vive um clima no estádio ruim, mas a diretoria, embora esteja totalmente rachada, organizada há algum tempo, e a cronologia do Arnaldo foi perfeita, ela deu sinais recentemente de ouvir a própria torcida, né? Então ela diminuiu o preço de ingresso, o clima no estádio voltou a melhorar um pouco, teve alguns jogos que o Palmeiras conseguiu fazer da sua casa um lugar importante, venceu, quando foi para Barueri, por exemplo, a gente tanto criticou Barueri e a diretoria ouviu e diminuiu o preço em Barueri e o clima ficou bom lá. O Palmeiras fez bons jogos contra Grêmio, contra Atlético Mineiro, em que o clima estava melhor, mas sim, nesse meio do caminho o Palmeiras tem mais problemas do que soluções quando joga em casa. E aí eu acho que a diferença aí, né, do meu pensamento em relação ao Arnaldo, é de poder encontrar esse meio do caminho, tanto na relação da torcida quanto na relação com o seu estádio. Normalmente, nos últimos tempos, tudo o que a organizada faz, a Leila vai na direção oposta, exceto nesta questão do ingresso. Então eu vejo ainda um caminho para se seguir. Eu acho que se o Palmeiras voltar a vencer, esse ambiente pode sim voltar, até porque é muito fácil para o Palmeiras, para a diretoria, para o Anderson, para a Leila, colocar
o discurso de que isso é político, eu tenho certeza que isso vai surgir nos próximos tempos, e como eu disse para vocês, uma parte do estádio defendeu realmente o Abel. Essa é uma divisão que existe hoje em dia no Palmeiras. E aí, para o Palmeiras, para o Abel e para o Anderson, o desafio para mim é eles separarem essa questão do que já fizeram. Então, o Abel, todas as vezes que é eliminado, todas as vezes que perde para o Corinthians, para o São Paulo, acho que para o Flamengo menos, mas para o Corinthians e para o São Paulo, ele fala dessa questão, não, porque eu estou ganhando aqui e eles não, mas para tentar lembrar a torcida do tipo, pô, vocês são ingratos, eu ganhei aquilo ali, eu ganhei 2 Libertadores, eu ganhei Brasileirão, eu ganhei Copa do Brasil, mas chegou a hora de o Palmeiras entender que sim, as conquistas ficam, as conquistas não serão apagadas, as conquistas estão ali e foram históricas, e os torcedores do Palmeiras comemoraram muito, Montevidéu foi histórico, como disse o Arnaldo, mas não segura o trabalho para sempre. Você precisa ver uma reação. E o Palmeiras, ele vive um momento chave para mim. Por que esse momento é chave? Por que eu acho que o Palmeiras tem que parar para pensar se vai renovar agora ou não? Porque essa equipe que entrou ontem já não tem quase ninguém de Montevidéu. Tem o Everton, tem o Piquerez, tem o Gustavo Gomes. O Marcos Rocha já está no banco, o Rafael Veiga já está no banco, o Mike saiu, o Daverson já rodou o mundo, o Scarpa já está no Atlético Mineiro. Então é o momento, o Zé Rafael já está no Santos, é o momento de você olhar e ver se o Abel vai conseguir reconstruir uma equipe. O Palmeiras está em plena reconstrução agora, no meio da temporada, e deveria já estar jogando mais. Não dá para só justificar isso, o Palmeiras não está jogando porque está em reconstrução. Não, tem que estar jogando mais. E agora é o momento do Anderson, da Leila, da própria torcida olhar e falar, será que o Abel vai conseguir fazer jogar? Porque todos os caras que chegaram, eles chegaram com o aval do Abel. E para essa reconstrução estar valendo a pena, o Abel tem que fazer o trabalho virar. Porque, como disse o Arnaldo agora há pouco, no ano passado, com uma base um pouco mais parecida, ainda assim já tinha mudado, mas um pouco mais parecida, já não estava jogando bola. Embora tenha sido ali vice-campeão brasileiro, não tenha tido resultados horríveis, mas para quem investe tanto, precisa sempre ter um título, ter sido campeão, e do jeito que o Palmeiras perdeu o brasileiro, fica marcado. E agora, nessa reconstrução, o Palmeiras precisa responder. Por isso que eu digo, para mim é momento de parar, entender que as conquistas ficam, são históricas, ninguém vai esquecer, o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, é o técnico mais vencedor, mas não adianta esse rótulo para se sustentar para sempre. Precisa mostrar futebol a partir de agora, com essa nova equipe que está sendo formada com o aval dele. Muito bem, chegamos, hein, Danilo? Só para te informar, uma notícia boa, pelo menos, né? Audiência brutal. Então a gente quer likes brutais. E já tem uma galera falando sobre a relíquia do Rock do Casão, que ele vai mostrar lá no fim. O Carlos Eduardo falando, lembrando que hoje é aniversário do Bruce Dickinson, do Iron Maiden, 67 anos. E tem gente falando que as bandas são Fleetwood Mac e Judas Priest. Fala, Casão. Sobre a banda? Ou sobre o futebol? Você levantou o dedo. Sim, não. Eu quero dizer o seguinte, eu vou bater numa tecla que eu falo muitas vezes que é importante numa equipe de futebol: personalidade coletiva. O Palmeiras é uma nova formação, o Danilo destacou, só tem 3 lá de Montevidéu, são novos jogadores. O Abel vai tentar fazer com que o time jogue melhor, porque não jogou até agora, já está jogando muito menos do que pode, mas precisa ver se esse grupo de jogadores, com esse grupo de jogadores, o Abel vai conseguir formar uma personalidade coletiva de uma equipe, né? Porque até agora, mais do que não jogar bem, o Palmeiras não demonstrou personalidade coletiva, não está demonstrando personalidade coletiva, né? Então, uma equipe campeã, toda equipe que é super campeã, além de ter bons jogadores, um ótimo treinador, um ótimo futebol, elas têm personalidade coletiva, caráter de equipe. É um esporte coletivo. Então, o esporte coletivo, você tem que tentar formar dentro de todos os componentes ali uma única personalidade de equipe. Você precisa criar, junto com aquele grupo que você tem, um caráter de time. O Palmeiras está em busca não só de um melhor futebol, mas em busca de ver se esse novo grupo
se encaixa não só tecnicamente e taticamente, mas se eles se encaixam o suficiente para formar uma personalidade coletiva, um caráter de equipe. Feito. E tem histórias, né, de muitas histórias de times que reúnem um monte de jogador e tal, e a coisa não